Fala galera, como vocês viram no nosso último vídeo, a gente conheceu Moraine Lake, o Lake Louise aqui no Canadá. E esse vídeo é pra você que tem vontade de conhecer os lakes ainda em 2026. A gente vai explicar como é que funciona, dicas, preços, pra você ter a melhor experiência e conhecer esses lugares maravilhosos. Então, pra contextualizar, aonde ficam esses lagos? Esses lagos ficam no Banff National Park, que fica na província de Alberta, aqui no mais ou menos no meio do Canadá. A principal ponto de partida é a cidade de Calgary, o principal aeroporto aqui perto é o aeroporto de Calgary. Os dois lagos ficam bem pertinho um do outro, você consegue com certeza visitar os dois no mesmo dia, principalmente se você sair cedo de manhã, você consegue visitar um pela manhã e à tarde, outro e ainda sobra bastante tempo. Separa umas 3, 4 horinhas ali pra você conhecer e ainda você pode conhecer outros dois lagos que a gente vai deixar de dica aqui também, que ficam próximos. A gente contratou, fez esse passeio com alguns amigos enquanto a gente tava aqui em Calgary, e aí a gente vai explicar como é que foi o nosso processo, como que a gente conseguiu chegar até eles, visitar os lakes. Se você tiver de carro, a melhor forma de você ir até lá é dirigindo até o Lake Louise Park and Ride. Fica bem pertinho do Lake Louise Ski Resort. É nesse endereço aqui. Você vai até lá, estaciona teu carro, faz o check-in e pega o shuttle. E o porquê de pegar o shuttle? Por exemplo, Moraine Lake você não consegue acessar de carro. É apenas veículos autorizados que passam por um portão. Então você não vai conseguir chegar até lá de carro. Então você já deixa estacionado por ali, pega o shuttle que te faz o serviço de te levar no Moraine Lake e também no Lake Louise. Então quando você tá comprando ali, tá fazendo a reserva, você vai escolher qual você quer visitar primeiro. No nosso caso, a gente visitou Moraine Lake primeiro, fomos até lá, é em torno de mais ou menos uma meia hora de ônibus. É um ônibus grande, ele leva várias pessoas junto, espera dar lotação ou mais ou menos juntar um pouquinho de pessoas e ele sai. Mas geralmente em torno de 10, 15 minutos e vai saindo um ônibus novo. A gente foi até Moraine Lake, fez todo o passeio no Moraine Lake, foi pra uma filinha de espera de novo pra esperar um outro ônibus que nos levou até o Lake Louise, mais ou menos uma meia hora de novo. A gente conheceu o Lake Louise, fez o passeio no Lake Louise, pegou o ônibus de novo que nos levou de volta até o estacionamento. Então funciona super bem, é super prático, é super rápido também, você nem vê se deslocando de um lugar para outro e a gente achou que com certeza é a melhor forma de conhecer. Bom, e quanto custou esse nosso passeio? A gente fez o passeio com o shuttle do Parks Canadá, que é como se fosse um ônibus do governo, um shuttle do governo. Ele é mais barato que os demais e a gente pagou R$12,75 por pessoa. Ele é bem mais disputado, a gente já vou te explicar como é que funciona para você conseguir ele também, mas ele nem se compara com o preço dos demais. Então a gente pagou esses R$12,75 por pessoa e mais R$3,50 da reserva, da taxa, de uma taxa na hora que tá comprando os ingressos. A gente tava em 4 e esses R$3,50 diluiu por nós 4. Como os lagos ficam dentro do Banff National Park, teria mais uma taxa de R$12,25 para acessar essa área do parque, por ser um parque nacional, por ser uma área de preservação. Mas, por sorte, agora em 2026, até dia 7 de setembro, essa taxa tá isenta. Então, esses R$12,25 não é necessário pagar em virtude do Canada Strong Pass, que tá isentando as pessoas de pagarem essa taxa até setembro de 2026. E quando reservar? Então, essa para nós foi uma surpresa. A gente já sabia que era disputado, porque os lakes estão sempre cheios de pessoas, muita gente quer conhecer, mas a gente nem imaginava que era disputado como é disputado. Como é que funciona isso? Lá no início da temporada, lá no início do verão, é liberado cerca de 40, 50% dos assentos para a temporada toda. Então, se você mora no Canadá ou se você já sabe que você vai vir para cá, você pode ir lá no início da temporada reservar para as datas que você quer ir conhecer. Como não era o nosso caso, a gente não tinha isso, a gente nem sabia que a gente ia vir para cá, aí que entra os outros 60, 50% das outras vagas que sobraram. A organização vai liberando gradativamente durante o resto da temporada. Então, 40% já foi lá no início do ano e os 60% vai gradativamente durante a temporada. E como é que faz para conseguir essas vagas durante a temporada? Compras liberam 48 horas antes, às 8 da manhã. Então, digamos que você queira ir no dia 2 de agosto, no domingo, na sexta-feira você tem que estar em ponto ali no site tentando fazer a reserva. Por que em ponto? Para vocês terem uma ideia, nossos amigos ajudaram nós a comprar. Estávamos eu, o nosso amigo e um amigo do nosso amigo que já comprou várias vezes tentando fazer a compra. A gente tava os três com o computador aberto e só o amigo do nosso amigo que conseguiu fazer a compra, porque é tipo assim, deu 8 horas, a gente abriu a página, 8 e 5 segundos já não tinha mais, sabe? O que deu o momento de a gente clicar ali para avançar, a gente já não conseguiu mais e graças a Deus o amigo do nosso amigo conseguiu. E aí ele finalizou a compra ali para nós e a gente conseguiu reservar para ir. Então é muito disputado mesmo, você tem que estar ali ligado para conseguir. A nossa dica é: cria a tua conta, cria teu perfil antes do dia, ali no Parques Canadá, e no dia você acessa e já fica com a conta pronta para você não precisar fazer conta e tudo mais ali na hora porque é tudo muito rápido mesmo. Tá, mas e se eu não conseguir esse shuttle do Parques Canadá, eu não vou conseguir visitar os lakes?
Vai, você consegue sim, porque quando você chega lá no estacionamento ali do esqui, lá do resort, caminha em direção aos shuttles ali, aos ônibus, tem esse do Parques Canadá, que é esse que eu tava falando até agora, que ele é o mais barato, é o mais acessível, assim, pra todo mundo, só que é o mais difícil de conseguir, né? Se você não conseguiu com esse, você chega lá, tem mais 3, 4 empresas privadas oferecendo esse mesmo serviço, só que com um preço um pouquinho mais caro. Então, se você não se importa em pagar esse preço, ou não quer passar por esse estresse, por esse nervoso de conseguir o dos shuttles do Parques Canadá, já vai direto lá com o pessoal dessas empresas privadas. É em torno de, acho que uns $100 canadenses, então é uma grande diferença. Eu não tenho certeza do preço agora, mas saiba que é uma grande diferença. Mas nesses privados você nunca vai ficar sem poder visitar, porque toda hora tá saindo ônibus ali também e não tem vagas tão limitadas quanto as do Parques Canadá. E se você não conseguiu reservar o ônibus do Parques Canadá, não quer contratar nenhum privado, você tem a opção de ir de carro até o Lake Louise. O Lake Louise é liberado para que tu vá de carro até lá, porém tem que estar ciente que é super disputado o estacionamento lá também, e é em torno de $40, $42 a taxa de estacionamento por dia. Lembrando que quando você chegar no Lake Louise, você não vai conseguir acessar o Moraine Lake de carro, então realmente para subir no Moraine Lake, você tem a opção de shuttle, de ônibus, e se quiser pode ir fazendo a trilha de a pé também. A gente já viu umas pessoas fazendo, só que são em torno de 11 quilômetros em subida. E se você não tem carro disponível, não quer se estressar com nada disso, não quer pensar em reservar nada, só quer ir conhecer os lagos, sair do teu hotel, conhecer os lagos e voltar pro hotel e não se estressar com nada. Existem várias excursões saindo de Calgary, da cidade de Banff ou de Canmore, excursões de um dia, de meio-dia, que vão até os lagos, você conhece os lagos e volta diretamente na porta do teu hotel. E aí a gente sempre encontra essas opções e sempre recomenda essas opções de excursões no site da Get Your Guide. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição e o nosso cupom de desconto também, que você consegue acessar através dali e ver as melhores opções disponíveis que encaixa para você. Qual dos dois lagos conhecer primeiro? Então, eu recomendaria começar pelo Moraine Lake e depois pegar o ônibus shuttle para ir pro Lake Louise. E é importante você saber, pensar em qual você quer conhecer primeiro, porque lá na hora de escolher o ônibus, escolher o shuttle, você vai precisar indicar qual você quer conhecer primeiro. Então, já vai pensando um ali. A gente conheceu o Moraine Lake primeiro e a nossa experiência foi muito boa, então por isso que eu tô recomendando, e ele é lindo, muito lindo mesmo. Por isso que eu tô recomendando, na minha opinião, conhecer ele primeiro. Quando eu conhecer os lagos? Bom, o verão é a época mais procurada para conhecer os lagos, porque os gelos derreteram, as águas estão super azuis, está super bonito. Ambos os parques estão abertos, porque o Moraine Lake ele fecha no inverno, então você não consegue acessar ele. O Lake Louise fica aberto o ano todo, porém no inverno ele congela e ele vira uma pista para patinação. Deve ser muito bacana, deve ser muito legal, mas para ver ele, a água mesmo, ver o lago, tem que ser no verão. E os parques estão abertos agora em 2026 até o dia 12 de outubro. Então, todo ano muda as datas, mas esse ano de 2026 até dia 12 de outubro, dependendo das condições climáticas, pode ser que tenha alguma mudança, mas até o dia 12 de outubro você consegue acessar ambos os lagos. Então, o estacionamento e o shuttle fica aberto agora em 2026 até o dia 12 de outubro. Então, ainda tem bastante tempo para conhecer durante esse ano. E se você for pegar ali por outubro, deve ser outra experiência, deve ser linda também, porque tá começando o outono, as folhas estão caindo, então deve ser uma experiência incrível também. Finais de semana e feriados são as datas mais procuradas, então se você estiver indo nessas datas, já prepara psicológica, ele já vai se preparando psicologicamente, porque você vai encontrar muita gente. Mas assim, a nossa experiência, a gente foi agora em julho, num sábado de manhã, e tava tranquilo, assim, tipo, tinha bastante gente mesmo, mas como são muito grandes, as pessoas vão se espalhando e foi bem tranquilo, assim, não foi um estresse de passear. E aí fica uma dica, pra quem vai no Lake Louise principalmente, todo mundo quando chega no Lake Louise vai chegando e vai tirando foto logo na entrada do lake. Se você caminhar um pouquinho pra direita, você vai caminhar um pouco mais, assim, você vai ter praticamente a mesma visão da entrada e você consegue tirar fotos bem mais limpa, sem ninguém por perto, ou com bem menos gente por perto, sem se estressar. E o que levar para fazer esses passeios? Bom, você tem que ter em mente que você está indo conhecer 2 lagos nas montanhas, longe da cidade, longe da civilização. Então você vai ter estrutura lá, vai ter uma estrutura, tem banheiro, tanto no Lake Louise quanto no Moraine Lake.
Tem restaurante também, ou snacks assim para vender, mas não é a estrutura mais completa do mundo, não é como se estivesse no meio de uma cidade. Então eu te recomendaria levar água, não pode deixar de levar água, algum snack, alguma comida, se você não quiser ficar gastando lá ou quiser aproveitar e fazer um lanche olhando do lado do lago, olhando para os lagos, é uma experiência muito legal. Levar protetor solar, porque o sol realmente lá é muito forte, e mesmo que tu estiver indo no verão, um casaco, porque às vezes vem um vento gelado, não é tão calor. Se no meio da cidade tá fazendo 30 graus, lá vai estar fazendo 20. Então, tá no meio das montanhas, tá no meio da monte de árvore, de gelo, ainda mesmo no verão segue tendo neve. A temperatura é sempre um pouquinho mais baixa, então eu recomendo levar um casaco. E calçado confortável, você não vai caminhar muito, não vai fazer trilha, mas para conhecer o Morning Lake, por exemplo, você tem que caminhar uns 300 metros no meio de algumas pedras, num caminho, numa trilhazinha. Então, é uma trilha super fácil, qualquer pessoa pode fazer, mas você vai se sujar bastante os pés, se vai de chinelo, pode ser que machuque o pé ali. Então, vai com calçado fechado e confortável. Outra coisa que a gente recomenda é, se você quiser baixar o mapa ali da região, para ficar dando uma olhada, quiser saber algumas informações, faça isso antes de chegar até os lagos, porque não tem conexão, se tiver conexão vai ser super limitada, a internet não funciona direito, não tem sinal, então se você quiser pesquisar qualquer coisa, enfim, faça isso antes de chegar até lá, porque lá você já não vai mais conseguir. E aproveitando falar da internet, se você está planejando sua viagem para o Canadá ou para qualquer outro lugar, a gente usa e recomenda sempre o eSIM da Airalo, e você já chega conectado aqui no país e você não se estressa com nada, já conecta antes mesmo de sair de casa, faz todo o processo, quando chega aqui no país já está conectado, sai do aeroporto 100% já. A gente vai deixar nosso link e nosso cupom de desconto aqui na descrição. E uma coisa super importante de se atentar, principalmente para quem vem conhecer os lakes mais pro final do dia, mais de meia tarde em diante, é ver que horas é o último ônibus de volta pro estacionamento para você não arriscar e acabar perdendo esse ônibus. Como os dias são super compridos aqui no inverno, às vezes é 8, 9 horas da noite e tem sol forte ainda. E aí você tá ali curtindo os lagos, porque é super gostoso de ficar ao redor deles e não percebe a hora passar, porque ainda tem sol, mas já é tarde. Então é sempre bom cuidar que horas que é o último ônibus para você acabar não perdendo e ter que fazer esse trajeto de volta a pé. Bom, e depois de saber de todas essas informações para conhecer tanto a Morning Lake quanto o Lake Louise, vai mais uma dica para poder otimizar o dia ali, já que tá pro lado dos lagos, se sobrou tempo ou alguma coisa assim, se você tiver de carro ou tiver em alguma excursão privada que possa pedir para incluir isso, fica a dica de 2 outros lagos super lindos, mas que não são tão conhecidos por turistas, não são tão frequentados por turistas, mas fica super pertinho ali e dá para passear lá. Um deles é o maior lago da região, que é o Lake Minnewanka. Você pode fazer passeios de barcos por ali. Eu acho que dá até para fazer snorkel por lá, porque tem uma cidade embaixo do lago, tem uma cidade abandonada lá, muito antiga, que foi alagada e a cidade continua lá, os escombros. E também tem um outro lago que é super pertinho ali também, que é o Lago Chujek, que lá você pode ir fazer um passeio, fazer um piquenique. Se você não lanchou ainda, dá pra ir lanchar lá, fazer piquenique, que é super gostoso até de entrar na água, se tiver coragem de entrar na água gelada. E esse é o nosso vídeo dando dicas de como conhecer as Rocky Mountains e os lagos aqui do Canadá, que são lugares incríveis. Se você vem pro Canadá, você tem que dar um jeitinho de incluir ali na tua lista, porque é imperdível mesmo. Espero que vocês tenham gostado, que ajude vocês para quem tá procurando dicas de como ir para lá, informações e tudo mais. Qualquer dúvida, pode comentar aqui embaixo que a gente vai responder e ajudar tudo que a gente souber. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo, deixar teu comentário, assinar as notificações, porque nos próximos dias vai ter uma aventura super legal aqui no canal. E depois a gente vai para um novo continente, então a gente tá muito empolgado para seguir criando conteúdo. E até a próxima!